Olá! Como era a relação entre as imagens sagradas mineiras do século XVIII, das pinturas, das capas dos livros, dos púlpitos, das fachadas das igrejas, com os textos dos sermões que pregavam a humildade, a resignação, a aceitação dos mistérios divinos e o amor incondicional a Deus? Quem vai falar sobre isso é Cristina Ávila, historiadora de arte e da cultura, com vários livros publicados sobre a área, autora premiada muitas vezes. Ela acaba de publicar o livro A Palavra no Espelho, os reflexos da imagem no Barroco Mineiro, pelo Instituto Cultural Amilcar Martins. Cristina é principalmente herdeira continuadora da reflexão paterna de Afonso Ávila sobre o aspecto lúdico do Barroco Mineiro. Bom, Cristina, como que é crescer numa família com tantos intelectuais, né? Miriam Ávila, grande professora, autora lá do doutorado de letras, foi minha professora. O Carlinhos Ávila, grande poeta. Sua mãe, Laís Corrêa de Araújo, grande poeta também. E seu pai, o maior conhecedor do barroco no Brasil. Fora, você tem mais 2 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho que trabalha com paisagismo, também já escreveu sobre o tema dele. E tenho uma irmã que foi bailarina e atualmente é pedagoga, trabalha, né, como professora universitária, mas escreve literatura infantil. E aí, como que é crescer numa família dessa? É bom ou atrapalha? Bom, tem 2 lados. Enquanto nós estávamos no nosso nicho, né, entre nós, e com convivência de diversos intelectuais que frequentavam a casa, para mim era tudo muito natural. Assim, as pessoas, por exemplo, eu conheci o Murilo, é o Murilo Rubião, né? Uhum. Eu conheci as pessoas... Haroldo de Campos, que eu me lembro que habitava Augusto de Campos. Haroldo, Augusto, eram pessoas para a gente como se fossem tios, como se fossem parentes. Agora, havia uma conversa intelectual desde que eu me lembro. Essa conversa, ela se dava em todas as partes da casa. A gente tinha um ritual de almoçar junto e jantar naquele tempo, né? E sempre se conversava e todos participavam dessa conversa. Alguém falava alguma coisa e tal. E tinha os cafés e as reuniões de suplemento literário que aconteciam lá e que, de uma maneira ou de outra, a gente, como criança, né, eu sou das mais novas, a gente participava naturalmente. Agora, de uma certa forma, isso talvez tenha conduzido seu interesse pela literatura, né? Porque você fez doutorado em letras. Eu fiz primeiro História, né? E mestrado em Artes. Uhum. Porque a primeira coisa que eu me interessei foi por música. Eu estudava piano com a Berenice Menegali e tinha interesse imenso em continuar, não como pianista, mas como musicóloga. Trabalhar com a essência da música, estudar com a leitura da música, né? Talvez um pouco de composição. Mas a gente não tinha isso em Minas Gerais naquele tempo. A gente não tinha essa formação de músico com uma formação superior como se tem hoje. Aí eu decidi por fazer História. Meio por influência do meu pai, porque meu pai, além de ser um pai muito generoso em todos os aspectos, ele também era severo em algumas coisas e colocava todos nós para trabalhar para ele. Então foi desde... Eram todos secretários do Afonso Ávila. E a minha função mais importante era ir ao Arquivo Público Mineiro e buscar para ele documentos históricos e levar para casa com ele um xerox ou um microfilme. Então, eu acabei gostando também de mexer com livro, de procurar livro, de achar as coisas assim que ele precisava e sempre com a colaboração do André Não rato de biblioteca, mas sempre um rato de arquivo, né, vamos dizer. Rato de arquivo, mas com um ratão, né, Messi, que era o professor Hélio Gravatar. Uhum. E me diz uma coisa também, quer dizer,
A obra, né, do Afonso é imensa, mas esse conceito, né, que você vai desenvolver no seu livro, o primado do lúdico no barroco, será que você podia falar um pouquinho sobre isso? Bom, primeiro eu queria falar que papai, né, Afonso Ávila, ele foi uma pessoa muito interessante e, de certa forma, mal entendido na época quando ele começou a escrever sobre essa questão do lúdico, né, especialmente na literatura. Isso foi em que época que ele começou? Em 64. Nossa, 50 anos atrás, né? Meio século. E ele escreveu o livro Os Resíduos Seiscentistas, que fez um enorme sucesso por um lado e foi muito criticado, especialmente na academia. Mas principalmente por causa dessa coisa do lúdico também? Porque o livro tratava o barroco não como uma especificidade artística, mas como um conceito de vida, uma forma de vida. Era uma questão quase que filosófica. O que já aconteceu com o romantismo, né? Interessante. E depois, anos e anos mais tarde, né, até no meu período de escola, na história, ele ainda era tido como uma certa extravagância por falar desse tema, mas em seguida veio a história das mentalidades, que é exatamente o que ele fazia. Quer se falar da mentalidade do tempo, trabalhar a literatura como documento histórico. Porque é isso, né? As imagens, a literatura fala da vida das pessoas, das mentalidades, né? De uma certa forma até do cotidiano, né? Do dia a dia, do cotidiano, da mentalidade. O conceito dele, do lúdico, foi desenvolvido um pouco mais tarde, nos anos 70, mas ele já entendia isso, né? Que tinha um contexto do cotidiano onde formava-se quase que um caráter ou uma maneira de ser no período colonial. Só para deixar claro, porque o lúdico aí no sentido do primado do visual, do gosto, do prazer de olhar, né? Não é isso? É o lúdico tanto no ponto de vista do prazer do olhar, quanto do ponto de vista do desvio intelectual ou do desvio artístico. Do desvio do racional, do né? racional. Uma coisa mais sentimento, mais afetivo, né? É muito mais expressão, né? A obra barroca ela é muito mais expressão do que razão, né? O contraponto com o Renascimento, com o humanismo, volta-se a um período onde o homem está constrangido, ele não sabe mais o que ele é, porque tantas novidades tecnológicas, né? As navegações, a imprensa de Gutenberg, e o homem fica ali entre a ciência e eu acredito em Deus ou não. Eu acho interessante que tem um poema, mas eu não vou me lembrar dele, é uma pena do John Donne. Porque todo mundo fala, né, que o homem hoje está perdido diante de tanta tecnologia, porém o homem já estava perdido lá em 1500, com essas descobertas que você fala. É um caos na vida do ser humano isso, não é? Tudo está fragmentado em pedaços, né? Eu me lembro que o John Donne fala isso. Mas, enfim, então... Pensando assim, você é uma herdeira, mas como Derrida, né, o grande filósofo francês, falava, todo herdeiro tem de ser um pouco traidor das suas origens. No que você traiu o seu pai, vamos dizer? Bom, eu traí meu pai trabalhando com artes plásticas e trabalhando com toda forma de artes plásticas e enxergando a arte como um paralelo à literatura poroso. Ele já coloca algumas coisas falando de arte, mas o meu trabalho inicial foi todo de análise artística. Você publicou vários livros sobre esse tema. A gente nem mostrou que tem um monte aqui na mesa, mas assim, né, para a gente se concentrar no seu mesmo, que é um pouco denso, né, nós vamos ter que falar nele, mas assim, você então tem muito tempo que você está debruçada sobre a questão das imagens no barroco, o próprio barroco. Tem uma outra pessoa que também me inspirou muito, que foi meu segundo marido, quando eu casei com ele, ele é ilustrador. E eu, lidando muito com arquivo, sabendo que as pessoas trabalhavam com livros ilustrados e manuscritos do século XVIII, eu fiquei assim, gente, por que
que ninguém fala que esses livros são ilustrados? Por que ninguém fala que esses livros têm uma letra diferente, a letra é desenhada, é colorida? Por que isso não entra na análise nem do historiador da arte e nem do historiador da colônia, né, da história da colônia? Aí você pega essa lacuna... Eu peguei essa lacuna e comecei a levantar esses livros. Fui fazer um mestrado em São Paulo, em artes, na ECA, e lá encontrei o meu guia, que é o professor Wolfgang Pfeiffer, um professor alemão, que estava no Brasil há muito tempo, cuja especialidade também era o barroco. Então, ele se encantou com essa minha proposta de trabalhar a relação da imagem com o texto. Isso. E nós vamos conversar mais sobre isso, daí já no próximo bloco nós vamos conversar exatamente sobre o livro que Cristina lançou recentemente, A Palavra no Espelho. Até daqui a pouco.